O pessoal, hoje estamos devendo, acabamos de papo sobre o relatório. A publicação só ocorreu por esses dias, derrubada sim por péssimo serviço prestado das operadoras. Voltou aqui o Facebook, permanecemos aqui no Instagram. Vamos conversar sobre, nessa época de polarização, e tem sido um desastre, para você fazer as análises, né? Tentem focar mais, principalmente nesse momento, nos poderes constituídos da República, né? Aqui um desastre que aconteceu na eleição, até que se prove o contrário, o Nine está lá na frente, apesar da imensa massa de pessoas na rua, a grande imprensa finge que essas pessoas não existem, que os manifestantes não existem, o enorme inconformismo. Mas o que a gente tem visto desde o término da eleição, isso ofusca muito, por isso que a polarização ofusca muito as análises e exatamente o que está ocorrendo no país, né? Temos que focar nos poderes constituídos, Congresso Nacional, Presidência da República, Supremo Tribunal Federal, as instituições que estão sendo chamadas, sobretudo as Forças Armadas, tem que focar nisso, e focar nisso tudo que está acontecendo, nessa enorme escalada ditatorial que está acontecendo. Temos bastante assunto para falar. Agora, na sequência, na última que a gente estava devendo era a respeito do relatório, a gente vai conversar sobre ele, mas também vamos conversar logo sobre o que aconteceu em Nova York, deplorável e um desastre sobre todos os aspectos do que aconteceu em Nova York, horrorosa a participação de ministro da Suprema Corte naquele evento falando em nome do povo sem sequer terem um único voto. Então, está acontecendo uma coisa inédita, desde que não se ocorria no Brasil desde a década de 60, um parlamento omisso, quieto. Nem na época do regime militar tínhamos um parlamento tão omisso, tão quieto. Um parlamento que se encolheu, que sumiu, prostrado em função das censura, da escalada ditatorial, sobretudo do Alexandre de Moraes. Aqueles que temos que combater essa censura, essa ditadura instalada, mas combatê-la dentro do que ainda é possível falar, né? Falar aquilo que é permitido, cobrar aquilo que é permitido na Constituição, né? As pessoas, o livre direito de manifestação, agora saiu um troço, abuso do direito de se manifestar. Eu nunca vi um negócio desse. Que abuso de direito de se manifestar? É o abuso que o seu Moraes acha que seja, né? Deve ser isso, né? Então, quem está na rua evitar faixa de pedir intervenção federal, golpe militar, que isso não é permitido na nossa legislação. Em outros países, como os Estados Unidos, isso é permitido. No Brasil não é. Então, tem que se manifestar, e é saudável que se manifeste, é saudável que se proteste, é saudável que se queira exigir daqueles que são seus representantes uma posição, um esclarecimento, né? Mas tudo isso a gente vai falar ao longo do tempo. A gente está com mais tempo hoje em dia, né? E às vezes nós queremos parar de fazer isso, né? A família cobra, pô, para que você fica aí tal, ensinando? A gente não precisa disso, a gente não precisa disso, pessoal. Eu não vivo disso, mas é sempre importante manter que as pessoas que querem um conhecimento político, você dividir o conhecimento, dividir o pouco que você sabe com as outras pessoas para esclarecer as pessoas, né? A gente vê muita desinformação hoje em dia, vê muita gente apaixonada, opinando. Às vezes esse texto aqui que a gente vai conversar, que é objeto da live sobre o relatório, muita gente opinando apenas pelo título, sem sequer ler, sem sequer entender. Não precisa disso, né? Tem todo o direito de divergir,
e às vezes você faz análise não aquela que você gostaria de fazer, aquilo que os fatos apontam que está acontecendo, né? Então, essa enorme jabuticaba brasileira, essa ditadura, a gente vai conversar muito especificamente sobre isso, tá? Estamos finalizando um artigo sobre a jabuticaba da ditadura brasileira, né? A única ditadura que não tem um revólver sequer. Uma ditadura que usa os meios, aparatos de força do Estado para oprimir o cidadão e, ao mesmo tempo, usa uma caneta para oprimir o aparato do Estado. É uma completa jabuticabeira, né? É um país onde normalmente as ditaduras se instalam pela força, normalmente são forças armadas que se instalam, conduzem esse processo, e nós vemos no nosso país uma força armada querendo democracia, querendo insistir no caminho democrático, no Estado democrático de direito, e um poder que deveria se contrapor às forças armadas num país ditatorial, que é garantia dos direitos do cidadão, que é o judiciário, está fazendo o inverso, uma completa jabuticaba, sem nenhum precedente na história, essa ditadura togada que se instaura, e se instaura de muito tranquilamente. E quando você olha o Congresso de braço cruzado, olhando para cima, olhando para Marte, como se nada disso fosse com ele, que eles não têm nada a ver com isso. Aí você olha para baixo, milhares de pessoas se manifestando, protestando contra isso tudo que aí está, por falta de transparência, e todo esse processo foi causado pelo Congresso, que não aprovou o aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro. Isso foi muito danoso. Se esse aprimoramento tivesse sido aprovado pelos congressistas, nada disso estaria acontecendo, né? Nada disso, tudo isso aqui poderia ser evitado com muita tranquilidade. No entanto, é o que está posto, né? E o Congresso finge que dá com ele. Aí quando você conversa com o eleitor que colocou essa turma lá, colocou em 18, e colocou agora em 22, alguns foram reeleitos e um novo Congresso vai tomar posse, para o meu espanto, o completo espanto, contrariando tudo aquilo que a gente vem procurando mostrar, procurando conscientizar as pessoas, um monte de eleitor passando pano em político, ainda tendo político de estimação. Não, ele, coitadinho, não pode se manifestar. Acordem. Acordem, botem um despertador, se belisquem, deem 20 chibatadas nas suas costas e acordem. Parlamentar é eleito para se manifestar, para falar, não para se esconder embaixo do sofá. Então parem de passar pano em político, seja ele qualquer fosse, de direita, de esquerda, de centro, do mate, sei lá, pô. Parlamentar tem que justificar a sua posição sempre ao seu eleitor que o colocou lá. Simples assim. Ai, coitadinho, ele não pode falar, porque se ele tem medo do seu Moraes, não devia estar lá. Ele tem um artigo da Constituição, até que me prove o contrário, ela está valendo, o artigo 52, que lhes garante imunidade por quaisquer atos e palavras. Quem não tem imunidade sou eu, porra. Eu que devia estar com medo de falar. Não, o parlamentar que você botou lá no Congresso. E muita gente, eu não carrego essa culpa, só se anulou o voto. Só se não votou. Claro que carrega, todo brasileiro carrega. Nós colocamos essa turma lá. O eleitor colocou essa turma lá. Eles têm que se manifestar. E tem um paradoxo nessa grande árvore jabuticabeira, nessa passação de pano aí. Tem um grande paradoxo. Um partido que foi dizimado pelas urnas, pelo bolsonarismo, foi o Partido Novo. E o Partido Novo está liderando, está falando, está lá. Tem só 3 deputados. E não estão sem medos, estão protestando contra a censura. Parabéns ao Partido Novo. Parabéns aos 3 deputados do Partido Novo, sobretudo ao Marcel Van Hatten, que é um deputado aqui do Rio Grande do Sul. É impressionante. E os nossos eleitos, 99, o 22 elegeu 99 deputados. O PP do Arthur Lira, o 11, elegeu 47 deputados. Cadê esses caras?
Então, tem que parar de passar pano. E muita gente vem aqui defender político de estimação. Olha, coitado de político, se candidato, para se posicionar, não necessariamente para agradar eleitor. Ele tem que se posicionar sobre os fatos graves que estão ocorrendo no seu país. Se vocês acham que milhares de pessoas nas ruas querendo transparência não é um fato grave, não é um fato político, tá no lugar, tá vendo live errado, tem que ver lá a dancinha no TikTok, né? Mas tudo isso a gente vai falar com calma ao longo de tudo. Eu faço isso porque gosto, faço isso porque eu acho que tenho uma obrigação de dividir um pouco de conhecimento que tenho com as pessoas, não preciso disso, né? E esse ano só me sobra o Flamengo para dar alegria agora. E tem Copa do Mundo, né? A escalada está apostando que com a Copa o povo desiste. Eu acho que não vai. Eu acho que escalar a censura, escalar o autoritarismo vai agravar toda essa situação, né? Vamos falar sobre o relatório das Forças Armadas. Um texto bastante controverso, causou bastante confusão, mas por falta de entendimento, isso faz necessário que a gente fale sobre ele, converse sobre ele, de forma oral, mais didática, para que as pessoas possam compreender aquilo que se está no papel. Uma vez que muita gente, muito brasileiro, não compreende o que está no papel. Isso é um déficit educacional que perdura no país. Foram todos educados nessa metodologia do Paulo Freire, e isso é terrível. Isso vale para a direita, para a esquerda. Então, cabe às pessoas, o brasileiro lê pouco, né? Detesta ler, gosta de coisinhas curtas. Eu estou me adaptando a isso ainda, mesmo depois de 4 anos, eu não consigo falar até 10 segundos aqui, porque senão cansa a turma. Você ainda que não se inscreveu, se inscreve aí, tá? Se não quiser também, tá tudo certo aí. Não perder tempo pedindo para inscrição e compartilhamento. As pessoas que querem se informar, se interar com opinião de qualidade, com opinião conservadora, opinião balizada em autos, não baseada no que eu quero, em fake, e o que está aí, ele tinha que falar isso. Não tem que falar nada, eu tenho que falar baseado nos atos, nos fatos, não que eu goste, né? Então, e nesse momento, eu sempre fiz campanha para o Bolsonaro, né? É o único líder de direita que a gente tem. O governo dele foi bom, mas as declarações dele ao longo de todo esse processo, as ações políticas não foram legais, foram um desastre. E resultou na volta do Nine, né? Volta do Nine. O Nine está aí e tudo indica, se não tiver um quadro que mude, que ele tome posse, infelizmente. Tem que se conviver com esse retorno à cena do crime. O relatório do Ministério da Defesa, para quem acompanha, para quem nos acompanha a política, e quem acompanha o noticiário político, não teve nenhuma surpresa, pessoal. Muita gente queria surpresa bombástica, mas é porque não acompanha, né? Mas não teve nenhuma surpresa, né? Já havíamos escrito aqui, tem todos os textos publicados, já havíamos dito aqui também que não haveria nada de bombástico no relatório das urnas. O relatório das supostas fraudes, o relatório das inconsistências. Não teve nada de bombástico. Por que eu digo suposta fraude? Até que se prove o contrário, é suposição. Até que tenha uma inconsistência provada de fato e reconhecida por todos os meios, é uma suposição. Pode ser, pode não ser, pode ser qualquer coisa. Então, é difícil você falar, não teve fraude. E aí você não tem nada que ateste uma fraude, inclusive o relatório diz isso. Como o processo brasileiro, ele é inauditável, isso é baseado, por que eu estou falando isso? Porque eu estou baseado na campanha do Aécio Neves 2014, contratou uma auditoria externa e ela chegou à conclusão que era impossível auditar o processo eleitoral. Então ele é inauditável. Se ele é inauditável, pode ter coisa errada, como pode não ter. O TSE afirma de pé junto, jura que não tem nada, as Forças Armadas com os meios e com as aberturas e os códigos que ela dispunha, não encontrou nada com aqueles meios, Então tem agora a teoria, não precisa do código-fonte, código disso, tem muita coisa obscura,
que a gente não tem resposta. Isso é um fato. Não é aquilo que eu queira, é um fato. A gente não tem resposta. E não tem como instituições tomarem uma decisão sem uma resposta concreta a um fato. Tem que ter concretude nas coisas para que você tome a decisão, né? Você lance um foguete em direção a um planeta, mas você sabe que lá tem oxigênio e água. Eu não sei, mas então nós vamos lá. Mas chega na hora a gente vê que bicho dá. Não é assim. As coisas não, o mundo, a vida não funciona dessa forma. Precisa de concretude, não de suposições. Todas suposições são suposições lógicas, são suposições plausíveis, mas ela tem que existir uma que a gente chama de algo concreto, tem que ter um fato. Tem que ter um fato concreto, né? Houve aqui, ó, tá mostrado, demonstrado, ponto, né? Fora isso, são suposições, né? Suposições. Enquanto nós de direito ficamos apenas a gritar, políticos, aí eu falo especificamente, por isso que eu pedi para que vocês se abstenham, foquem nos poderes, poder executivo, na figura do presidente, poder judiciário, na figura do Supremo e poder legislativo, e deixa o Exército, as Forças Armadas de fora desse triângulo de poder, né? Que deveriam funcionar em harmonia, mas não funcionam, né? Não funcionam. Quanto os políticos, aí estamos falando especificamente do legislativo, ficam gritando, negociando, ficam berrando nos quatro cantos e não organizam uma oposição objetiva, uma oposição pragmática, uma oposição efetiva no Congresso Nacional, que é o palco das discussões políticas, é o poder que se tem o poder de segurar o judiciário nessa escalada, corre o risco de, o Nine botar todo mundo no bolso. Ele já começou a botar, viu? E muita gente que diz que não é nada disso, que votou nessa turma, desses 99 do 22, nesses 47 do PP, foram eleitos tudo na aba do Bolsonaro. Tudo lá com voto dos bolsonaristas. Que botou essa turma no Congresso, metade já está no bolso lá, com o Nine. Tudo se acertando. E você, em vez de cobrar do seu parlamentar de forma efetiva, objetiva, cara, eu votei em você, mas não é para isso não. Eu votei em você para isso. Eu não votei em você para cair no colo do Nine. Como 70%, que eu venho dito e vou repetir sempre que posso, 70% do brasileiro não sabem quem votou, nem para deputado estadual, nem para deputado federal. 70%, estou dizendo que você faça parte dos 70%, mas seguramente alguns fazem, não sabem. Isso dá, para o político, tranquilidade. Tranquilidade. Se você não sabe para quem votou, você vai cobrar de quem? Vai cobrar de forma genérica? Vocês todos, como a velha imprensa está fazendo aí para desqualificar as manifestações. Não, todos são antidemocráticos. Primeiro, a gente não sabe nem o que é isso, né? Como todos querem golpe de Estado? Não, pode ter uns 6 lá que querem, mas muita gente não quer o golpe de Estado, muita gente quer transparência, quer lisura, quer uma satisfação de tudo e quer resposta sobre as supostas inconsistências que foram apresentadas aí por inúmeras pessoas, por muita gente. E todas elas são plausíveis. Essas pessoas não querem uma ruptura, elas querem um posicionamento, são contrários a esse desastre da censura, essa perseguição política sem fim de cidadãos comuns, de empresas. A última decisão, acho que foi de ontem ou antes de ontem, do seu Moraes, ele suspendeu, bloqueou da Rodobens, por exemplo, que é uma financiadora de leasing de caminhões, como se ela estivesse financiando bloqueio em estrada. Então, é um absurdo, né? Um pai podemos fazer uma suposição. Você tem um amigo lá que é um sanduíche, está duro, você mandou um pix de 100, bloqueou sua conta corrente, sem nenhuma garantia de acesso aos autos, sem saber motivo, sem saber crime,
não tem lei, que crime que defina isso, é uma maluquice, né? Isso tudo é papel do Congresso. O papel do Congresso, eleito pelo povo, ele tem que se posicionar, ele tem que ir lá se posicionar. Então não cabe o eleitor passar pano sobre isso, né? Não cabe. Não cabe, tem que cobrar dele. Mas para cobrar você tem que saber em quem votou. Como 70% os números não mudam e não mudam, e todo ano sai essa pesquisa, ou pelo menos eu tenho visto sempre antes dos processos eleitorais, cada 2 anos, às vezes cada 4 anos sai, varia 65%, 70%, 72%, né? Cada processo aí, mas gira sempre em torno disso. É muita coisa, é muita coisa. Então como essas pessoas irão cobrar se você não tem quem cobrar? E aí isso dá uma folga para o parlamentar. Ele pode fazer barbaridades lá, ser eleito com o voto 22, ser eleito na aba do Bolsonaro e sentar no colo do Nine. Não é isso aí. Aí na outra eleição ele volta a pedir voto Bolsonaro e você de novo dá o voto nele, porque você não sabe. Então essa inconsistência, essa falta de maturidade política causa desastres eleitorais. Desastres eleitorais. Eu venho falando isso há anos, né? E é por isso, um dos motivos, nós precisamos diminuir os desastres eleitorais no país para que se tenha gente minimamente qualificada, para que se tenha gente minimamente com currículo preparado, que saiba fazer o trabalho político. Mas você vê lá, os currículos de gente eleita aí são deploráveis, né? E aí eu me lembro sempre do bordão do Tiririca: pior que tá, não fica, fica. A cada ano fica, mas fica com o beneplácito, com a aquiescência, com o voto do eleitor, que também é mal preparado, que não entende política, que não pesquisa e que vota nessas estrelinhas aí, mal preparadas, sem currículo, e que na primeira oportunidade, cai no colo do Nine. É isso que está acontecendo, quer você fique brabo ou não. Não era isso que eu queria, mas é isso que está acontecendo. E acorde, e eu tenho que te puxar para a realidade da vida. Anote em quem você votou para você cobrar. Depois você fica passando pano nesse cara. Esse cara está negociando com o Lula. Depois você vem gritar aqui na minha página, porra. Não dá, né? Eu contrario a lógica da natureza. A lógica da natureza diz que burrice não tem cura. Eu falo, não, mas pode melhorar um pouquinho, porra. Vamos ajudar para que a turma abra os olhos. Não teve nada, como eu disse, não teve nada de conclusivo no relatório que ajudasse na pauta das manifestações. Não apresentou, segundo o Ministério da Defesa, não é segundo o coronel aqui, para nenhuma surpresa, nenhuma prova de fraude contundente, porque as urnas são inauditáveis, não ia apresentar nunca. Você vai botar 1000 anos de relatório e vai sempre chegar às mesmas conclusões. Não tem condição de atestar que teve fraude, porque elas não são auditáveis. O que há de concreto é a impossibilidade de auditoria. Essa impossibilidade tem um único culpado: o Congresso Nacional, eleito pelo povo, que não aprovou o aprimoramento das urnas. Por isso que tem que tirar um pouco Bolsonaro e Lula das análises agora, nesses momentos conturbados, tirar os dois da análise, tanto o Nine como o Bolsonaro, e focar nas instituições, no Congresso, no Judiciário, no Poder Executivo, no Presidente da República. Para que você possa minimamente, nessa jabuticaba brasileira, você mais ou menos caminhar não tão errado, porque acertar na jabuticaba, e aqui a gente tem acertado essas jabuticabas todas, mas é muito complicado, viu? É muito complicado. Para quem não sabe, e a população, e essa explicação agora, nós vamos falar do Ministério da Defesa ali, e das Forças Armadas. Para quem não sabe, a população, e de modo geral a população, você não sabe, o Ministério da Defesa é um ministério civil, pessoal. É um ministério político. Você pode ter militar, pode ter qualquer um lá. Nas Forças Armadas não, só comanda as Forças Armadas quem tiver carreira militar. Mas no Ministério da Defesa, o ministério, como qualquer ministério, é um ministério político. Político, bota isso na cabeça.
né? E o comando das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, né? As forças mais antigas, se fosse seguir as ordens de antiguidade das forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, são órgãos militares, que são órgãos de Estado, instituições de Estado que servem o Estado brasileiro como um todo, não servem um governo. O Ministério Político serve o governo de plantão. As instituições permanentes do Exército, Marinha e Aeronáutica servem o Estado brasileiro como um todo. Serve tanto o cara que é esquerdinha quanto o cara que é ultradireitista. Então serve todo mundo, pô. Isso as pessoas ainda não caiu a ficha. São esferas de poder completamente diferentes, são muito diferentes, né? Nós que acompanhamos política sabemos diferenciar as várias esferas de poder, por isso que a gente está insistindo para que vocês separem as esferas de poder, separem, botem ali do lado, não misturem as coisas. Misturar as coisas, você vai chegar numa conclusão errada, né? O cidadão médio, o eleitor médio, o paisano, não sabe disso, né? A maioria não sabe disso. O que nós temos que dizer, e essa relação ela é muito diferente. Mesmo que o Bolsonaro tenha colocado um general para comandar o Ministério da Defesa, continua sendo um ministério político. Comando das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, são generais do alto comando, é uma outra coisa. Não se misturam, se conversam, se trabalham em parceria, se trabalham juntos, fazem interlocução, mas são esferas de poder bastante diferentes, né? A população, de modo geral, não entende. Isso é mais didático para que vocês possam saber. Mas para os políticos, aí voltando ao legislativo, que foram eleitos agora em 2018 e agora em 22, o relatório, eles sabem disso. O relatório não traz nenhuma surpresa, porque eles estão lá, na boa, no Congresso Nacional, sem nenhuma pressão. Muito pelo contrário, os eleitores colocaram lá, estão passando pano na cabeça desses caras. Porque não, coitadinho, ele não pode falar pelo Moraes. Você pode. Ele tem imunidade parlamentar. Você tem. Você aí do Instagram, você aí do Facebook. Você tem imunidade parlamentar para falar? Quem tem é quem você deu a procuração para o voto. Ele não só tem imunidade para falar, ele tem obrigação de prestar conta a você que o colocou lá dentro. Então pare com aquele negocinho de passar pano, pessoal. Esse negócio de passar pano causa desastres eleitorais. Desastres. O relatório não traz nenhuma surpresa aí para político algum. Enquanto o da direita lá no Congresso fica lá fazendo onda, lacrando, selfie e tal, o da oposição, da esquerda, o da turma do Nine, está lá aprovando, senta aí, rombo fiscal de mais de 200 bilhões de reais, para você, para eu pagar. Vamos botar no rabo do brasileiro. 200 bi de saída. Estou falando, é um cheque em branco de saída. 200 bi, enquanto o bonitão lá que você votou está lá fazendo selfie, lacrando. Porra nenhuma, ele tinha que estar brigando contra isso. Enquanto esse rombo de 200 bi está caminhando, a turma da esquerda fazendo política lá, né? Que mais eles estão? Estão fazendo a base. E aí estão comprando todo mundo, botando na base do governo. Então, estão criando um ministério para botar. São 32 ministérios. O Lula vai criar 300 ministérios para poder essa compra ser efetiva. Estou comprando, estou te colocando esse ministério, nesse. E a grande imprensa, tudo quieto. Né? E o nosso pessoal embaixo do sofá, de bunda para cima, com medo do seu Moraes. E o eleitor que botou ele lá, falando, ai, coitadinho, que tá maluco, pô. 200 bi, 32 ministérios, comprando todo mundo, que o povo elegeu na aba do Bolsonaro, arrebentando com o país, e tem gente aí, coitadinho, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, vamos cobrar do Congresso. É lá que se cobra. É lá que o jogo é jogado. É lá que os caras têm que ser cobrados, porra. Sabe? Então, nós não temos uma oposição efetiva, pragmática, objetiva no Congresso Nacional. Isso é um fato. Nós precisamos construir. Nós, se não construirmos essa oposição objetiva, pragmática, no Congresso Nacional, e se continuar assim, pelo andar da carruagem, não teremos essa oposição, né? Não teremos essa oposição, né? Estamos perdendo, a direita está perdendo, neste exato momento, que é início do governo, a PEC não foi aprovada, precisa de 316 votos, o Naine não tem os 316 votos, o Lira não tem tudo para barrar, esse descalabro todo e começar o governo do Naine muito fraco, não. A gente não está fazendo isso, está perdendo essa chance de ouro, né, de se organizar politicamente em torno de pautas, valores, de liderança e de projetos do Congresso Nacional. Eu vejo lá muito poucos congressistas brigando sobre isso, dentre eles, já citei aqui, o pessoal do Novo. 3 deputados. O Novo tem 3 deputados. O Novo foi varrido das urnas pelo bolsonarismo. E o Novo está segurando a bronca lá no Congresso com 3 deputados. Imagine 99, que a turma do Bolsonaro votou lá, 99, só do PL. Imagine mais 47 do PP. Isso aí não tem PEC, não tem governo. Dedo é um inferno na Terra durante 4 anos. Mas estão fazendo isso? Não estão. E por que não estão? Parte é culpa de você do outro lado da telinha que não está pressionando o seu deputado que você votou. Tem que pressionar esse cara. Por que parte não estão pressionando os deputados? Porque não sabem quem votou. Viu? É um ciclo vicioso que dá numa direção, e essa direção é o desastre político, eleitoral do país, arrebenta com todo mundo, né? E diz o ditado, por isso que a compra efetiva do Naine está sendo bem sucedida, que quando o barco está afundando, os ratos pulam do navio, né? Pulam do navio. Isso eu estou falando a turma que já está negociando com o Naine, já vai lá fazer uma oposição, chama de oposição responsável, né? Aquela soy oposición, mas pelo no mucho, né? Quando não interessa, a gente volta, é tudo pelo país. Na verdade, oposição é oposição mesmo. O PT não votou contra o auxílio emergencial? Votou, ele era oposição, votou contra e foda-se. Agora ele está pedindo a PEC lá para fazer o auxílio. O PT não votou contra o aumento do combustível? Ele era oposição, votou pronto e foda-se. Mas a turma que caiu no colo, não, mas isso aqui é bonitinho, a gente dá esse cheque pro Naine e ele vai mudar. Vocês acham, em sã consciência, que essa turma do PT vai mudar? Vocês acham, em sã consciência, que a turma do Naine ele vai deixar de ser Naine? Ora, pessoal, está na hora de cobrar dos parlamentares que a turma elegeu. Está na hora de cobrar e parar de passar pano, viu? O cara quer passar pano aqui na página, a gente vaza. Já disse, eu faço isso aqui por amor que tem à minha terra, ao meu país, e eu acho que eu posso contribuir, ensinando, mostrando para as pessoas. Não quer que eu não preciso, não vivo disso, estou caminhando e andando. Se o cara, não gostei, vaza. Então eu não estou nem aí para isso. O que eu não posso aceitar é passar pano enquanto o Brasil estupra o seu pagador de imposto com 200 bi para o Naine. Não dá para aceitar um negócio, não tem como aceitar isso. Se você aceita isso com muita tranquilidade, você tem que rever os seus valores. Tem que pelo menos gostar do seu bolso, do dinheiro, do seu trabalho. 200 bi. Se você acha isso bacana, porra, aí não tem jeito, né? Faz um esforço mental e lembra em qual desgraça você votou, porra, e cobra desse cara. Vai nas redes dele, cobra desses caras. Ah, não, mas foi o cabo eleitoral, então cobra do cabo eleitoral, porra. Porra, não dá para aceitar eleitor passador de pano. Não temos liderança lá ainda brigando sobre isso, salvo raríssimas exceções que comprovam a regra. Podem
não gostar do que eu escrevo, pode não gostar do que eu falo, nem eu gosto, acho que eu gostaria de estar falando aqui, ó, nós vamos se ferrar em 200 bi, já trabalhamos 5 meses, vamos ter que trabalhar mais um pouquinho para pagar a turma do Nine. Você acha que eu gosto de falar isso? Tá maluco, pô? Claro que não, né? Nenhum conservador liberal como eu, sou um conservador liberal, gosta de ver o cofre aberto entregue a esse governo cleptomaníaco do PT. Então, não tem como gostar do negócio desse. Mas sou obrigado a falar para vocês, a esclarecer vocês e a constatar os fatos. Fatos, a gente tem que se ater aos fatos. E tenho dito isso sempre para vocês, assim como 70% que não sabem quem votou, e vou repetir sempre, abdicar o direito de pensar é impensável, pessoal. Não abdiquem esse direito divino que Deus lhe deu de pensar, isso é impensável. Abdicar o direito de se opor a esse governo cleptomaníaco do PT também é impensável, né? Também é impensável. Fazer isso somente nas redes sociais, como a gente está fazendo aqui, e não fazer no Congresso Nacional, senta aí, nós vamos tomar fumo outra vez. Vou repetir para você. Fazer oposição só nas redes sociais, como estou fazendo aqui, é o máximo que eu consigo fazer, é oposição na rede social. Mas só fazer na rede e no Congresso Nacional o Nine ter vida mansa, nós vamos tomar fumo outra vez. Simples assim. É da vida política isso aí. O relatório, como eu havia dito, não traz nenhuma surpresa e nos indica um único caminho possível na democracia. Só tem um caminho na democracia: estabelecer suas bandeiras, valores, pautas no Congresso Nacional. Então, essa live está muito mais dedicada ao poder legislativo, para que vocês cobrem nos seus parlamentares uma oposição efetiva ao governo do Nine, esse governo cleptomaníaco do PT, porque o cleptomaníaco ele vai voltar a delinquir, isso é questão de tempo, já está metendo a mão no bolso, mas agora de forma legal, 200 bi, e ele não tem os votos para passar essa PEC. E não terá nenhuma possibilidade dele começar o governo com lua de mel se você, eleitor, cobrar do parlamentar que você elegeu. Simples assim, desde que se lembre. Nós temos um compromisso permanente com a democracia liberal, comprometida com a sustentabilidade e o combate à corrupção, como indutores do desenvolvimento humano. Nos acompanhe, nós, provavelmente domingo aí de manhã eu deva falar alguma coisa aí sobre a tragédia lá de Nova York, o ministro Supremo falando, tem que bater um papo. Os manifestantes protocolaram lá o manifesto ali no Congresso Nacional, nas Forças Armadas. Tem que falar sobre essa ditadura, esse estado de exceção que o Brasil vive. Temos muita coisa para falar. A gente antigamente fazia uma live por semana, agora a gente está fazendo 2. Eu não fiz 3 porque tenho viajado bastante ultimamente e aí tem me sobrado, não sobrado pouco tempo, né? Não tenho conseguido fazer encaixe. Quando eu vejo já era 10, 11 da noite e aí efetivamente não fiz. A live fica rodando aqui. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.